Aleluia. Bom dia. Bom dia. Vamos ficar de pé. Sonoplasta corta o som bem na hora. Vamos orar nessa manhã, né? Deixa eu ler só um versículo com você. Tá baixo. Aleluia. O defeito estava em mim. Não estava ligando o microfone. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 118, versículo 24. Diz assim: esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amém? Você está feliz por estar aqui? Está feliz por estar aqui nessa manhã, 7 horas da manhã, né? Para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor, para cantar, para louvar, para orar pelos seus alvos de oração. Amém? Esse é o dia que o Senhor fez, que fez o Senhor. Então se alegre, porque muitos gostariam de estar como nós estamos, né? Mas não podem. Às vezes estão nos hospitais, às vezes estão envolvidos em algum acidente, às vezes estão impedidos de alguma forma, né, de fazer o que nós estamos fazendo, e você tem essa oportunidade. Então se alegre nessa manhã, amém? Tira um tempo para se alegrar e dizer: Senhor, eu me alegro, apesar das circunstâncias, apesar das lutas, dos problemas, das dificuldades, eu me alegro no Senhor, amém? Você pode se alegrar, apesar de, se alegre no Senhor, amém? Pai, nós estamos aqui nessa manhã, porque sabemos que esse é o dia que o Senhor fez, e nós nos alegramos porque podemos levantar da cama, nos alegramos porque estamos aqui nessa manhã, tiramos esse tempo, Senhor, para te louvar, para orar, Senhor, nesse devocional do jejum, para ler a leitura do livro, para cantar louvores em adoração ao Teu nome. Nós nos alegramos porque o Senhor tem nos sustentado. Viemos aqui porque o Senhor nos trouxe para estar aqui. Não há mérito em nós, não há em nós mesmos, Senhor, nenhuma glória, não há em nós mesmos nenhum merecimento, Pai, mas o Senhor nos escolheu para esse tempo. Obrigado porque estamos aqui nessa manhã, obrigado por poder estar aqui nessa manhã. Senhor, enche-nos da Tua vida nessa manhã, da Tua alegria, da Tua paz, no nome de Jesus, amém? Vamos louvar ao Senhor? Meu coração é Teu, meu coração é Teu, pra sempre e sempre. Meu coração é Teu, meu coração é Teu, pra sempre e sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou Teu e Tu és meu. Meu coração é Teu, meu coração é Teu, pra sempre e sempre. Meu coração é Teu, meu coração é Teu, pra sempre e sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou Teu, Tu és meu, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou Teu e Tu és meu. Oh, 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 oh.
adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser.
Espírito enche o meu ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia. Aleluia. Pode se assentar onde você está. Deixa eu falar algo rápido para vocês. Hoje nós estamos no nosso 9º dia do jejum. Amém? Parece que já estamos chegando quase na metade, né? E sabe quando você está num lago ou num rio nadando, quando você nada até a metade, quando você olha para trás, tem muita coisa que você já fez, né? Já nadou, mas não é fácil voltar para trás. Mas quando você olha para frente, ainda tem um outro tanto para você alcançar. Então, você percebeu, não sei se você percebeu, mas ralearam as cadeiras aqui, né, Marcos? Parece que as pessoas vão passando os dias e elas vão desistindo das coisas, sabe? Então, estou aqui nessa manhã para encorajar você, para dizer para você não desista, para dizer para você persevera. Olha lá em Josué, no livro de Josué, capítulo 14, versículo 13, diz assim: e Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, o Deus de Israel. Sabe,
Mais de 1 milhão de pessoas saíram do Egito para ir para a terra prometida, a terra de Israel. E eu tive o privilégio de percorrer esse caminho, né, de ônibus, né, de carro, graças a Deus, né, não a pé, porque o deserto é muito escaldante, mas é relativamente muito perto, né, uma caminhada de cerca de poucos dias. E nessa caminhada, né, o povo foi pecando, murmurando, e Deus foi permitindo que o povo fosse dando volta, mas saíram do Egito, né, eles entraram no Egito, na época de José do Egito, 70 pessoas, mas saíram mais de 1 milhão de pessoas. E no meio do caminho, no meio ali na jornada, né, alguém deu a sugestão de enviar espias. Vai lá, manda um representante de cada tribo, um príncipe de cada tribo, para espiar a terra de Israel, para ver se a terra, né, como que é essa terra que o Senhor falou que vai dar, porque é uma terra que mana leite e mel. E eles foram. E eles espiaram a terra, são 12 espias, e eles voltaram com o relatório. A Bíblia diz que eles trouxeram um cacho de uva, né, pendurado numa vara, carregado no ombro por 2 homens. A pastora Luiz estava explicando quando a gente esteve lá, né, que o mel da terra de Israel não é propriamente o mel de abelha, né, ela tem os pés de tâmara, né, coisa mais linda, né, as lavouras de tâmara. E quando as tâmaras amadurecem, né, elas são tão doces que elas começam a escorrer o mel, né, da tâmara. Eu trouxe tâmara para vocês quando eu estive lá, né? Então, a tâmara é muito doce que corre o mel. Então, era uma terra muito boa. Mas, dos 12 espias, 10 chegaram e falaram: lá tem gigantes, nós não podemos entrar, nós não vamos conseguir vencê-los, nós não vamos conseguir derrotá-los. Sabe, 10 espias olharam para as circunstâncias. Apenas Josué e Caleb permaneceram fiéis, perseveraram em servir ao Senhor, né? Apenas Josué e Caleb. A Bíblia diz que de 20 anos para cima, toda aquela geração morreu. Nenhum dos que saíram da terra do Egito, de 20 anos para cima, exceto Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Simplesmente porque não creram, não perseveraram em acreditar naquilo que o Senhor havia dito. Nós estamos no meio do nosso jejum. Não sei quais são os seus alvos de oração, mas eu quero te dizer nessa manhã: persevera. Persevera em acreditar. Persevera que Deus pode fazer o que você está pedindo. Sabe, Deus pode fazer. Deus pode mudar toda e qualquer circunstância. Não há nada demasiadamente difícil ou impossível para o Senhor. Deus pode fazer qualquer coisa. Deus pode mudar tempos. Deus pode mudar estações. Deus pode transformar pessoas. Deus pode curar qualquer doença. Deus pode, sabe, curar qualquer coisa quebrada. Estava lembrando do The Chosen, né? Quando Jesus fala para os discípulos, né? Nesse mundo eles ainda iriam ter aflições, né? Lá em João, né? Foi o que João escreveu no capítulo 16, versículo 33, ele diz assim: eu disse essas coisas, Jesus falando, né? Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Sabe, você pode ter paz no meio da dificuldade. Ter paz quando o bolso está cheio de dinheiro, quando a saúde está em dias, quando está tudo bem, qualquer um pode ter. O ímpio lá fora pode ter paz dessa forma, sabe? Mas o Senhor nos convida a ter paz quando nós estamos passando por aflições. O mundo lá fora pode estar em guerra, sabe? As coisas podem estar dando tudo errado lá fora, mas aqui dentro do nosso coração, dentro do nosso íntimo, dentro do nosso ser, nós precisamos ter paz. 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 Sabe, nós servimos ao príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Então eu convido você nessa manhã: não desista. Não desista, sabe? Não desista dos seus alvos. Não desista daquilo que você está orando. Não desista, sabe, daquilo pelo que você está clamando. Não desista de pedir. Outra coisa que eu tenho aprendido nessa manhã, e às vezes eu ensino para vocês aqui, e eu mesmo caio no erro, sabe? Eu já falei para vocês que Deus, ele é gentil,
né? Ele é um gentleman. Ele não entra onde não é convidado, sabe? E ele não te dá aquilo que você não pede. Mas nós muitas vezes, sabe, cometemos o erro de falar e não fazer. E esses dias eu tenho tido uma experiência com Deus de falar coisas íntimas para o Senhor, sabe? Dizer coisas para o Senhor, convidar Jesus. Jesus, vem, entra nessa situação. Jesus, eu te convido para, olha isso aqui, vê isso aqui, me ajuda nisso aqui, me socorre nisso aqui, sabe? Isso é o que nós precisamos fazer. Quando você chama Ele para entrar, exercite a paz no seu coração. Amém? Persevera. Estamos chegando no meio do jejum, sabe? Não desista, não volte para trás. Não volte para trás. Persevera, vai para frente. Amém? Porque no mundo nós passamos por aflições, mas o Senhor nos prometeu que Ele venceu o mundo e que nós venceremos também. Amém? Samuel vai fazer a leitura do livro hoje, no nosso 9º dia do jejum. Vem aqui, Samuel. Amém? Vamos fazer a leitura do livro? Bom dia. Bom dia. 9º dia, como o Neto falou, vencedor é aquele que persevera até o final. Amém? Nós vamos perseverar até o final. Amém. Amém? Arrependimento e pedido de perdão. O entendimento do perdão dos pecados é que vai produzir saúde tanto em sua vida física quanto espiritual. Seus problemas emocionais e mentais são resolvidos quando você entende que foi perdoado e que agora você é justo e aceito diante de Deus. No último capítulo, falei de pedir perdão, mas agora quero avançar. Fui ensinado que eu precisava me arrepender com muita tristeza e contrição para ser perdoado. Então, dizia que como nós pecamos todos os dias, eu precisava me arrepender também todos os dias de cada um dos meus pecados. Acredito que as pessoas que me ensinaram essa doutrina eram sinceras, honestas e queriam o melhor para mim. Ainda hoje, esse é o ensino prevalecente nas igrejas. Essas pessoas realmente creem na graça de Deus, creem no perdão pelo sangue, mas ensinam que depende de cada um o quanto de perdão você recebe, vão receber. Por quê? Porque tudo depende de se arrepender. Isso realmente não está em linha com o Evangelho. Arrependimento e pedido de perdão são duas coisas diferentes. O que é arrependimento? Arrependimento significa mudança de pensamento, mudança de ideia, mudança de opinião. Significa afastar-se de algo e agir de forma diferente. A princípio, a palavra arrependimento nem está associada ao pecado. Por quê? Porque a Bíblia declara que Deus se arrependeu. Como Deus não peca, o arrependimento não está associado necessariamente ao pecado. Por isso, a palavra arrependimento é metanoia, que significa uma mudança de opinião, uma mudança de pensamento e ideia. É óbvio que nós crentes somos sim desafiados pela palavra de Deus a abandonar todo pensamento e toda prática pecaminosa. Alguns ensinam que o arrependimento deve vir junto com muita tristeza e choro. Para dizer a verdade, acho saudável chorar pelos pecados, e alguns nos fazem chorar mesmo. 2 Coríntios 7:10 fala assim: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Existem dois tipos de tristeza: a tristeza segundo Deus, que produz arrependimento para a salvação, e a tristeza do mundo, que produz morte. A tristeza do mundo o leva a morrer aos poucos em depressão. A tristeza de Deus é diferente, ela produz mudança de vida. Então, se você crê que o arrependimento precisa vir acompanhado de muito choro e pranto, eu não me oponho. Nunca pense, porém, que somos perdoados porque choramos. Você é perdoado pelo sangue. Arrependimento é bom, mas pedir perdão é algo totalmente diferente. Pedir perdão
pressupõe a ideia de que você não foi perdoado ainda. Por isso você está pedindo. Mas Deus já lhe perdoou em Cristo. Quando você pede perdão, está pedindo a Deus que mande do céu uma porção da purificação para lavar aquele pecado, e depois, quando pecar de novo, você pede que Ele mande novamente mais um pouco de sangue. Assim, cotidianamente, não há respaldo bíblico para agirmos assim. Todas as religiões têm o costume de pedir perdão dos pecados à sua divindade. Assim, quando você age dessa maneira, não está fazendo nada diferente do que qualquer outra religião. Todavia, se você ler as cartas do Novo Testamento, não vai encontrar nenhuma menção sobre pedir perdão. Obviamente, pedir perdão é algo piedoso, mas não é um ensino apostólico. Afastar-se do pecado é correto sempre. Mas por que você tem que pedir a Deus algo que você já tem? Não estou dizendo que não existem coisas que precisamos pedir a Deus. A Escritura é muito clara quando manda fazer conhecidas diante de Deus pela oração e súplica todas as nossas necessidades. Filipenses 4:6. Contudo, uma vez que Deus lhe dá um carro, você não continua pedindo por ele. Você já tem o perdão. Não precisa mais implorar por ele. Efésios 1:7. No qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Colossenses 1:13-14. Remir ou redimir é comprar de volta. Quando você redime algo, está comprando aquilo de volta para você. O perdão dos pecados é o pagamento da dívida. Então, você viu nesses dois versículos que a redenção e o perdão vêm juntos. O texto diz que é algo que nós já temos. Não é algo que você precisa lutar para conquistar. Você já foi redimido e perdoado ao mesmo tempo. Você recebeu essas duas coisas em Cristo, no exato momento em que você foi colocado nele. Agora eu lhe pergunto, você acorda todos os dias e pede para ser redimido? Você ora a cada manhã para ser salvo novamente? Não. Essa é uma questão que já foi definida em sua vida. Assim, não faz sentido pedir para ser perdoado de novo, porque você já foi. O que significa confessar? Muitos concordam que realmente não precisamos mais pedir perdão dos pecados, mas dizem que ainda precisamos confessá-los. O que significa confessar? Significa reconhecer ou concordar com algo. Então, quando eu concordo com Deus a respeito de algo, eu estou confessando. Por exemplo, eu confesso que Deus criou o mundo. Eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor. Eu confesso que traí meu cônjuge. Fazendo assim, concordamos com Deus a respeito de tudo o que Ele diz. Mas nós não confessamos para obter mais perdão. Todo o perdão de que você precisa por toda a sua vida já foi lhe dado na cruz. Portanto, o seu perdão não depende mais da confissão diária. Nosso perdão está totalmente baseado na obra consumada da cruz. Por isso, você pode confessar o seu pecado, admitindo-o diante de Deus. Isso faz com que alguns se sintam mais convictos do perdão. Mas sempre confesse declarando que já foi perdoado. Não pense que é a confissão que o purifica do pecado. Um católico tradicional vai ao padre para confessar os seus pecados, porque acredita que é assim que ele é perdoado. O evangélico vê o católico indo ao padre com o padre se confessar e ri. Ele diz que aquilo é um absurdo. Não precisamos de um intermediário. Ele, porém, entra no seu quarto e faz a mesma coisa. Vai lá pedir a Deus perdão pelo pecado daquele dia. Qual é a diferença? A única diferença é que o católico confessa com um padre e o evangélico conversa diretamente com Deus.
mas o princípio é o mesmo. Os dois vão à igreja toda semana com um banho semanal. Transformaram o sangue de Jesus num tipo de sabonete celestial. É um sabonete que usa periodicamente. Na verdade, os dois ignoraram a obra consumada de Cristo. Então, qualquer sistema, seja católico, seja protestante ou evangélico, que não considera a obra consumada de Cristo, está no erro. Não existe nenhuma maneira de você obter mais perdão e purificação. Ou estamos em Adão, ou somos perdoados, ou estamos em Cristo e somos totalmente perdão. Ou estamos em Adão e não somos perdoados, ou estamos em Cristo e somos totalmente perdoados para sempre. Hebreus 10:14. Não há meio termo. Ninguém no planeta é parcialmente perdoado. O que dizer de confessar nossos pecados a outra pessoa? Tiago não diz que devemos confessar nossos pecados uns aos outros para sermos curados? Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns aos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Observe que Tiago não está dizendo que devemos confessar o pecado para sermos perdoados, mas para sermos curados. Às vezes você está enfrentando uma luta com o pecado que o assedia. A orientação é que você procure um irmão em que confia e peça que ele ore por você. Então, o texto está falando de compartilhar lutas com irmãos de confiança. Trata-se de compartilhar suas lutas com amigos de confiança e pedir-lhes que orem por você. Não tem nada a ver com obter mais perdão de Deus. Você foi projetado para viver em comunidade com outros irmãos e compartilhar lutas com eles. Todavia, compartilhar suas lutas não o torna mais perdoado por Deus. Isso simplesmente torna você mais guardado pelos seus irmãos. O que estou dizendo é que você pode sim confessar os seus pecados. Só não faça isso para ser perdoado. Faça porque já foi perdoado. Não é a confissão que traz o perdão. Eu sei que em muitas ocasiões o pecado pesa em nosso coração e temos dificuldade de superar a queda sozinho. Em momentos assim, precisamos de irmãos que orem por nós e nos lembrem do tamanho do pecado. Infelizmente, muitos vivem avaliando o tamanho do próprio pecado. Evidentemente, existem pecados pequenos e grandes. Você pode ser tentado a pensar que seus pecados são muito grandes, mas a Bíblia foi escrita por assassinos. Moisés matou um egípcio de raiva e ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Davi colocou um cara na linha de frente do seu exército para garantir sua morte, a fim de que ele pudesse tomar a sua esposa. Ele escreveu os Salmos. O apóstolo Paulo foi parado ficou parado e deu calorosa aprovação ao apedrejamento de Estevão. Ele era um assassino e liderou o massacre do início da igreja. Paulo escreveu mais cartas do Novo Testamento do que qualquer outro. Então, é verdade que a Bíblia foi escrita por assassinos. Não importa quão grande você pense que seus pecados são, Deus é muito maior do que eles. E Ele qualificou você por meio de Jesus Cristo. Não é uma questão do tamanho do seu pecado, mas do tamanho do perdão do sangue. Então, você vai continuar obcecado pelo tamanho dos seus pecados? Ou você vai ficar obcecado pelo tamanho do seu Salvador? Tire os olhos de si mesmo. As pessoas que vivem o tempo inteiro confessando estão sempre conscientes de si mesmas. Perdem toda a espontaneidade na vida. Você não está aqui com a finalidade de olhar para si, mas olhar para Cristo. Se você crer, será salvo. Existe uma heresia que tem se espalhado nesses dias. É algo que é pregado sutilmente e que vai
contra a verdade do Evangelho. Esse ensinamento herético não glorifica Jesus, mas glorifica o homem. Estou falando sobre o ensinamento de como receber a salvação do Senhor. Aqui está o que eles nos dizem. Se você quer ser salvo, abandone os seus pecados, arrependa-se, assim você será salvo. Você notou que Jesus nem é mencionado nessa fórmula? Eles dizem que arrepender-se dos pecados é a chave para ser salvo. Mas ninguém é salvo dessa maneira. O que significa abandonar os pecados? Significa parar de pecar. Isso é mesmo que ser salvo pelas obras. Já não se baseia no que Jesus fez na cruz. Não se baseia mais no sacrifício de Jesus, que lhe dá um dom que o transforma. Muitos pensam que devem primeiro se tornar pessoas melhores e depois ser salvos. A verdade é que devemos ser salvos primeiro, para então nos tornar uma pessoa melhor. Esse ensinamento afasta as pessoas de Cristo. Quando compartilham o Evangelho individualmente, frequentemente as pessoas dizem: acho que não sou capaz de viver uma vida cristã. Diante disso, eu pergunto: o que você acha que significa ser salvo? E elas respondem: você tem que parar de fazer isso e fazer aquilo. Mas, meu amigo, se você pode parar de fazer isso ou aquilo por si mesmo, qual foi a necessidade de Jesus ter vindo e morrido na cruz? Você tem o poder de parar de pecar e parar de fazer o que o destrói? Se você é capaz disso, então, por que Jesus veio? A verdade é que ninguém pode parar o pecado em sua vida por si mesmo. Você não pode. A única coisa que você pode fazer é aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, Senhor e Salvador pessoal. E esse presente vai mudar você de dentro para fora. O mundo precisa ouvir o perdão dado na cruz, mas nós fazemos do arrependimento uma barreira entre o pecado e Deus. Colocamos o arrependimento em primeiro lugar, depois de crer, e só depois Jesus. Meu amigo, não há caminho mais curto. Você deve ir a Jesus como você está. Ele vai mudar você completamente de dentro para fora. Aleluia, glória a Deus, amém? Não sei quanto a você, mas eu tenho sido muito abençoado com a leitura desse livro. Muitas verdades, muita revelação tem vindo à nossa mente, ao nosso conhecimento a respeito de perdão, arrependimento, a respeito de pedir perdão. Então, o pastor está falando nessa lição que se arrepender, não está propriamente ligado ao pecado. Eu sempre pensei que arrepender era arrepender de pecado, mas a Bíblia diz que Deus se arrependeu e Deus nunca pecou. Então, arrependimento não está propriamente ligado ao pecado, Arrepender é mudança de mente, é metanoia, mudança de mentalidade. Quando você se arrepende, você muda de atitude, você muda a sua mente. O que nós precisamos mudar a nossa mente, que eu tenho falado para você desde o primeiro dia, é que nós precisamos crer que nós fomos totalmente perdoados. Totalmente perdoados. Nós fomos totalmente perdoados. Quando nós cremos que estamos totalmente perdoados, você pode ter certeza, você vai viver uma vida melhor. Você vai viver em paz com Deus. Em paz com Deus, Então, o pastor estava pregando domingo, ele estava até falando, as pessoas, não é que as pessoas têm medo de andar de avião. Eles têm medo, na verdade, de quê? Do avião cair e eles morrerem, Por quê? Depois da morte você vai encontrar com quem? Depois da morte você vai estar de cara com quem? Com Deus, Então, você vive nesse mundo angustiado, que eu peco, eu falho, eu erro, e eu não tenho certeza que eu sou perdoado. E se eu morrer, eu vou ter que encontrar com Deus. Lembra de Jacó, Quando Jacó enganou seu irmão Esaú e fugiu para Padã Aram, para a casa do seu tio Labão, e depois de muitos anos lá, depois de casar com Raquel, com Lia, ele voltou. E na volta ele estava muito angustiado, porque ele ia entrar de volta no território de Israel, na terra de Canaã, que não era Israel ainda, mas era a terra de Canaã. E ele ia ver quem? Ele ia dar de cara com quem?
com seu irmão Esaú, que tinha prometido fazer o que com ele? Vou te matar, quando eu te encontrar eu vou te matar, né? Então foi quando ele lutou no Val de Jaboque com o anjo, né? E o anjo mudou a sorte dele, mudou a história dele, disse: você não é mais Jacó, né? O trapaceiro, enganador, usurpador, mas você é Israel, né? E quando ele se encontrou com Esaú, seu irmão, ele não foi morto pelo seu irmão, né? Então, mais ou menos essa é a nossa história, sabe? Quando nós temos a consciência de que nós somos perdoados, nós temos paz para nos encontrar com Deus, nós temos paz para viver na presença de Deus, sabe? Você não tem necessidade de confessar os seus pecados, você tem necessidade de crer que você está perdoado. Porque se você tiver necessidade de confessar os seus pecados, então anda com uma cardeneta, com um bloco de anotação, tudo que você pecar, vá anotando, porque se você esquecer um, você está enrolado. Não era assim na lei? Eram 10 mandamentos, você tinha que cumprir todos, porque se você falhasse em um, anulava todos o que você tinha cumprido, né? Você podia cumprir 9, mas quando você falhava em um, por isso que ninguém foi capaz de cumprir a lei, sabe? Se a pessoa for capaz de abandonar o pecado, sabe? Ele não precisa de Jesus. Jesus não precisava ter vindo, sabe? Então o Senhor sabe que nós pecamos, o Senhor sabe o quanto falho nós somos, mas o que nós precisamos ter é a consciência de que nós somos perdoados. Você é totalmente perdoado, sabe? Do pecado que você cometeu ontem, do que você vai cometer hoje e do que você vai cometer amanhã. Já está perdoado, está perdoado, sabe? Quando nós pecamos, nós não devemos buscar arrependimento, contrição, sabe? Quando nós pecamos, nós devemos erguer a mão e dizer: eu sou perdoado, eu sou justiça de Deus em Cristo, eu sou perdoado, o Senhor me ama, e seguir em frente, amém? Fique de pé onde você está, abra aí seu livro de confissão diária, né? da confissão da palavra, 9º dia, Apocalipse 5, 9 e 10, amém? Você está aprendendo nesse livro? Você está lendo essas lições? Sabe, eu leio antes de vir para cá e leio de novo aqui com vocês, sabe, porque essas verdades, elas precisam entrar na nossa mente, essas verdades precisam ser, sabe, precisam ser inculcadas na nossa mente, verdade que nós somos totalmente perdoados, aleluia. Apocalipse 5, 9 e 10 diz: e entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Amém? Vamos confessar todos juntos? 1, 2, 3. Eu declaro, Senhor, que tu és digno de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro e fui constituído reino e sacerdote. Hoje posso reinar em vida sobre a terra, porque recebi o dom da justiça e a graça abundante. Amém? Nós podemos reinar em vida, porque nós temos recebido, né, o dom da justiça e graça abundante da parte de Deus. Pega aí, né, seu livro sua ficha de oração, os seus alvos pessoais, né, começa a orar pelos seus alvos pessoais, na consciência de que você é perdoado, você é totalmente perdoado, você tem livre acesso ao trono da graça, sabe? Você chega diante de Deus, não é no trono da justiça para ser punido, para ser julgado. Você chega diante de Deus, diante do trono da graça, diante do trono da graça. Olha, e a grande verdade do Evangelho é que Deus, Ele deixa nós escolhermos como nós queremos ser tratados, como nós queremos ser julgados. Se você é uma pessoa que pede justiça para os outros, você vai chegar diante do trono da justiça. Mas se você é uma pessoa graciosa com os outros, se você é alguém que libera perdão, se você é alguém que vive uma vida graciosa com as outras pessoas, sabe, Deus vai te tratar do mesmo jeito.
Lembra da história, né, da parábola de Jesus, do servo e do conservo? Né, Jesus, o servo não podia pagar o Senhor. Então ele se apresentou diante do Senhor e falou: Senhor, me dá um prazo, eu vou te pagar. Ele tinha condições de pagar? Sim ou não? Não tinha. Sabe, nós nos enganamos a nós mesmos. Ele não tinha condição de pagar o Senhor. Era melhor ele ter logo pedido perdão: Senhor, me perdoa, né? Porque eu não tenho condições de pagar. Mas ele falou: me dá um prazo que eu vou pagar. Mas o Senhor foi gracioso com ele, perdoou ele. Mas ele sai dali, encontra um conservo e agarra o conservo, né? E fala: me paga, porque se você não me pagar, eu vou te matar, né? E manda prender a família dele. E vão lá e conta para o Senhor. E o Senhor vem e ajusta a conta com ele. Fala: eu não fui gracioso com você? Eu não te perdoei? Por que você não perdoou o outro? Então, se você é alguém que libera perdão, se você é alguém que vive graciosamente, você pode chegar agora diante do trono da graça. Amém? Então, ore ao Senhor nesse momento. Pega a sua ficha, começa a orar. Fala: Senhor, eu estou diante do trono da graça. Oh, eu tenho recebido o dom da justiça e graça abundante da parte do Senhor. O Senhor tem nos abençoado. Nós estamos aqui nessa manhã na consciência de que nós somos totalmente perdoados. Totalmente perdoados. E nós podemos ser abençoados. Nós podemos ser abençoados. Estamos aptos para receber a bênção, porque nós estamos debaixo do sangue de Jesus. Nós somos justiça de Deus em Cristo. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Cristo que me justifica. E eu coloco diante do Senhor os meus alvos pessoais, na certeza, na confiança de que eu vou receber. Já são meus, eu tomo posse, eu me aproprio, eu estendo o braço da fé para tomar posse, para ter nas minhas mãos aquilo pelo qual eu tenho orado nesses dias. Oh, a tua palavra diz que aqueles que se aproximam do Senhor precisam crer que o Senhor é galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Eu creio que é o Senhor que me abençoa, eu creio que é o Senhor que me justifica, eu sei que é o Senhor que me recompensa. Eu busco ao Senhor porque eu preciso, e mesmo eu buscando ao Senhor porque eu preciso, o Senhor me abençoa, o Senhor me recompensa por te buscar dentro da minha necessidade. É isso que eu creio nessa manhã, e eu coloco os meus alvos diante do Senhor, e eu declaro que eu os tenho, são meus. A minha casa é próspera, é abençoada, é vitoriosa. Eu declaro saúde na minha vida, na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos, na vida dos meus netos. Eu declaro a bênção da saúde, a bênção da alegria, a bênção da paz, a bênção da prosperidade. Eu declaro casa cheia de alegria, cheia de harmonia, cheia de paz. Eu declaro a bênção do Senhor nos meus celeiros. Eu declaro celeiros cheios, despensas abastadas. Eu declaro bênção, prosperidade, contas bancárias cheias, recheadas de recurso financeiro que vem de Deus, que vem dos céus para mim. Eu abençoo em nome de Jesus as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias nessa manhã. Amém? Erga para cima a sua ficha. Fala assim comigo: nessa manhã eu creio que o meu Deus é poderoso para me abençoar, para me dar tudo aquilo que eu estou pedindo nesse jejum. E hoje, nessa manhã, eu me aproprio, eu tomo posse, eu decido perseverar em crer na palavra do Senhor, que diz que eu sou totalmente perdoado, e isso me torna apto, capaz de receber tudo aquilo pelo qual eu tenho orado. Hoje eu declaro que é meu. Eu declaro a bênção na minha casa, na minha família, na minha vida, na minha saúde, na minha vida financeira, nos meus relacionamentos. Eu declaro que tudo é abençoado em nome de Jesus. Amém? Você crê de fato que você é abençoado? Amém? Você crê de fato que o Senhor tem bênçãos para você? Você precisa se apropriar disso, precisa perseverar em crer nisso. Lembra que eu falei para vocês de Josué e Caleb, né, que foram os espias que foram lá e entraram na terra e viram, né, tudo aquilo que os outros 10 viram. Imagina, num grupo de 12, 10 trazem um relatório negativo, apenas 2 trazem um relatório positivo. Imagina a pressão em cima de Josué e de Caleb, para eles concordar com os outros. Rapaz, você foi lá,
Você viu com seus olhos, olha o tamanho daquele gigante, olha o tamanho daqueles homens. Você acha que nós somos capazes? Olha o tanto de mulher, o tanto de criança, o tanto de jovem, tanto de pessoas fracas que nós temos. Nós estamos no deserto, né? Há dias caminhando, cansados. Você acha que nós vamos conseguir derrotar aquele gigante? A pressão foi grande para que Josué e Caleb fosse levado como Maria vai com as outras. Persevera. Sabe, o salmista fala no Salmo 91, 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Pode estar acontecendo coisa ruim com todo mundo, mas comigo só vai acontecer coisa boa. Comigo só vai acontecer coisa boa. Sabe, foi isso que fez a diferença na vida de Caleb. Foi isso que levou Caleb a receber Hebrom por herança e ser até hoje a terra de Israel, Hebrom, dos descendentes de Caleb. Persevera em acreditar na palavra do Senhor. As circunstâncias podem dizer o contrário, os gigantes estão aí, mas se você crer, se você continuar confessando, é meu, eu já tenho. Faz como aquela mulher, né? Eu vou tocar nele, eu vou tocar, e se eu tocar eu vou ser curada. É minha, essa cura é minha, essa saúde é minha, eu não aceito mais isso. Você vai ver que a sua situação, a sua circunstância vai mudar, porque a palavra de Deus está acima das circunstâncias. Amém? Pega a sua ficha de alvo de oração de concordância. Ore por aqueles que o Senhor tem colocado no seu coração pela salvação, para que eles possam participar dessa verdade que nós já temos, porque a palavra do Senhor diz que é a vontade de Deus que todo homem seja salvo, chegue ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia. É a vontade do Senhor que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Ore. Pai, nós oramos nessa manhã. Pai, nós oramos porque amamos essas pessoas. Queremos que essas pessoas tenham um encontro com o Senhor. Queremos que essas pessoas possam se encontrar contigo enquanto eles têm vida. Enquanto eles estão na caminhada da vida, se mostra para eles, se revela para eles. Pai, nós oramos, Espírito Santo, convence do pecado, da justiça, do juízo. Convence eles de que eles precisam do Senhor. Precisam, Senhor, de arrependimento dos seus pecados. Pai, nós oramos nessa manhã. Nós ministramos no coração dessas pessoas que cada uma delas, nessa semana, nesses dias, vai ter necessidade de Deus. Nós oramos para que cada uma delas sejam cercadas de circunstâncias para terem a oportunidade de ouvir acerca do Evangelho da Graça. Nós oramos nessa manhã, quebramos toda a obra do diabo, toda algema, toda prisão, toda cadeia que prende essas pessoas, tudo aquilo que escraviza essas pessoas. Nós declaramos nessa manhã: Satanás, solta, perca suas forças, libera essas pessoas agora no nome de Jesus. Todo espírito de religiosidade, todo espírito de engano, toda cegueira espiritual caia por terra agora, no nome de Jesus. Nós declaramos que essas pessoas terão um encontro verdadeiro com o Senhor. Nós declaramos que essas pessoas nascerão de novo, terão as suas vidas mudadas e transformadas pelo poder de Deus ao se encontrarem com Jesus, em nome de Jesus. Amém? Erga sua ficha. Fala: eu creio que é a vontade de Deus que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Por isso, em concordância com a vontade de Deus, eu oro por essas pessoas e eu declaro que eles são liberados no mundo espiritual, no nome de Jesus. Toda cadeia, toda algema, toda prisão é quebrada agora. Todo espírito de engano, de religiosidade é desfeito agora. Em nome de Jesus, eu profetizo que essas pessoas terão um encontro genuíno, transformador com a pessoa do Senhor Jesus. Nascerão de novo para uma nova vida, uma novidade de vida em Cristo Jesus. Amém? Você crê nisso? Crê de fato que você está orando e o Senhor está trabalhando na vida dessas pessoas? Persevera em crer e orar. Sabe, persevera, porque Deus está trabalhando. Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus está trabalhando, espera no Senhor que Ele está trabalhando. Amém? Se Deus é por nós,
Deus abençoe você, uma terça-feira cheia da graça, em nome de Jesus.